tudo bem? Para você que não me conhece ainda, eu sou a Jéssica Angélica, maquiadora profissional, e hoje a gente vai falar sobre batom perfeito. Se você quer aprender que o seu batom fique perfeito, então você tem que ficar até o final desse vídeo. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que é batom perfeito para você? O que seria um batom perfeito para você? Para mim, o batom perfeito é aquele que você pode usar em vários lugares, aquele que combina com a sua pele, é aquele que não escorre, é aquele que não mancha, aquele que não sai, que não borra, né? Então, esse para mim é o batom perfeito. Para você, qual é o batom perfeito? Para começar, hoje nós vamos falar um pouquinho desse produto que veio lá da antiguidade, lá do Antigo Egito, que as mulheres usavam os primeiros minerais retirados das rochas, depois veio através da Rainha Elizabeth, foi utilizado a cera de abelha, e aí foi surgindo, né, com a tecnologia. Hoje nós temos muitos tipos de batom. Temos o batom em bala, temos o batom líquido, o lip balm, temos batom efeito mate, batom longa duração, batom cintilante, lápis em formato de batom, né? Existem milhares de tipos de batom hoje, mas a gente já veio numa época em que já está muito mais fácil de se ter o batom perfeito, não é mesmo? Bom, e qual é o seu batom perfeito? Você tem o seu batom perfeito? Se você não tem ainda, hoje eu vou dar algumas dicas de como você vai fazer para encontrar esse batom perfeito para você. E como passar esse batom perfeito, que eu acho que é uma das principais os principais fatores como passar o batom que ele fique perfeito, né? Eu sempre escuto isso, eu passo batom, mas não fica bonito no meu lábio. O que acontece? Então, ou escorre, eu borro, não sei como limpar. Então, fica ligadinho até o final desse vídeo que hoje eu vou te ensinar a como aplicar o batom da forma correta, tá bom? Tem dois tipos de batom que se destacam, que eu sempre falo por aqui, algumas pessoas têm dúvidas. Então, dos tópicos que eu separei aqui para falar para vocês hoje é o que é o batom efeito mate e o que é um batom cintilante. O batom efeito mate é aquele que deixa o lábio sequinho, tá? Então, que deixa o lábio tão seco que se você usar todos os dias, seu lábio pode até rachar. Então, quando você usa o batom efeito mate, você precisa fazer hidratação nos lábios, tá? Se você usar ele todos os dias, pode deixar teu lábio ressecado. Então, tome cuidado com o batom efeito mate, que ele pode... Às vezes seu lábio está ressecado e você nem sabe o porquê. É por causa do batom efeito mate. O batom cintilante ou o batom nutritivo, o cintilante é aquele que tem brilho na sua composição, tá? Então, tem a cintila, né? Então, tem aquele brilhinho no final. Então, o batom cintilante, ele tende a ser mais hidratante, tá? Então, hoje já existe batom efeito mate, cores cintilantes também, tá? Mas tome cuidado quando você for comprar um batom, leia sempre na embalagem se ele é efeito mate ou não, se ele é um batom nutritivo. Quando ele é um batom nutritivo, ele vai ajudar a hidratar os seus lábios, batom hidratante, batom cremoso, né? O batom cremoso é aquele que é sedoso, é maciozinho para passar, só que daí ele tende a escorrer. E aí depois eu vou te ensinar um truque de como fazer esse batom não escorrer, tá? Então, quem tem lábio seco, então eu indico que você use um batom cremoso, não um batom efeito mate, tá? Por quê? Porque o batom efeito mate vai ressecar os seus lábios, tá bom? Uma dúvida que veio muito agora aqui na pandemia meu batom sai na máscara, não uso batom porque sai na máscara, ou uso batom, mas ele sai todo na máscara. Então eu vou te ensinar um truque do papel que vai te auxiliar para que seu batom não saia na máscara. Passou lá seu batom, uma camada generosa do seu batom, aí você vai pegar um pedaço de papel ou um guardanapo de papel e vai encher ele de beijos. Você vai dar beijinho. Pode ir trocando o lado do papel, tá? Ó. O batom não sai. Mas deve ser esse batom que você tá. Pode ser também. O batom que eu estou hoje é um lápis labial, é o Soar da MAC, tá? Mas ele sai sim, se não fizer esse primeiro passo após aplicar o batom. Eu sempre dou um beijinho no papel. Deu beijinho no papel, não sai na taça, ó, estou com a minha taça aqui, ó. Não sai na taça, no copo, o batom não sai na máscara. Então, quando você aplica o batom e aí você beija o papel, ele vai
proteger esse batom, não vai deixar ele ficar escorrendo. Só que aí nesse caso não funciona para quem usa gloss, tá? Então batons efeito gloss, esse truque não funciona, vai sair tudo ali no papel e não vai dar certo. Então funciona para batons efeito, que são aqueles batons em bala, né? Ou lápis labial, então funciona esse truque do papel. Então o truque do papel, para que você use batom e ela não saia na máscara, não suja a máscara com batom, é só você dar esse beijinho no guardanapo, beija o guardanapo lá que não vai ter erro, tá bom? Outra questão que eu anotei aqui, que muita gente quer aumentar os lábios com batom. Então, se você tem o lábio bem fininho, você quer aumentar ele com batom, o que eu indico? Que você compre um lápis labial da cor dos seus lábios. E aí você vai delinear, você vai fazer o desenho do seu lábio total, vai fazer inteiro no lábio, tanto por fora quanto por dentro do lábio, e você vai preencher com esse lápis. Depois você vai aplicar o batom. Então, para aumentar os lábios, você não vai fazer só aquele contorno que fazia nos anos 80, que fazia em volta do lábio e passava o batom só dentro. Não, você não vai fazer isso, tá? Que vai ficar uma maquiagem muito antiga. Então, o que você tem que fazer? Pode fazer aquele contorno, mas você preenche com o lápis o lábio inteiro. Então, para aumentar os lábios, você aplica o lápis labial em todo o lábio e também no contorno. E aí você consegue aumentar. Mas cuidado na hora de aumentar para não aumentar muito, porque aí vai mudar a tua personalidade também. As pessoas vão falar assim, nossa, ela tá estranha, fez alguma coisa errada, tá esquisita, aumentou demais. Então tome esse cuidado com a questão de aumentar o lábio. Você pode aumentar, mas desde que seja um lapisinho, a pontinha do lápis a mais do teu lábio. Não vai passar muito para não ficar assim, tá? Então toma esse cuidado para não ficar nada de exagero. Exagero, tudo que é demais fica feio, tá? Então toma esse cuidado. Quando você quiser aumentar seu lábio, você passa o lápis em volta do lábio, depois você preenche o lábio com o lápis e aí sim você vai aplicar o batom, tá? Então esse truque vai fazer que seus lábios aumentarem. Ai, Gé, mas eu quero diminuir meus lábios, como que eu faço? Então você evita utilizar batons cintilantes, tá? Então, quando o batom é cintilante, gloss, vai deixar teu lábio maior, então vai dar mais brilho. Então, também, se você tem os lábios grandes, tome cuidado com a questão de usar batons cintilantes, tá? Que aí vai aumentar. Se você quiser aumentar, né, seu lábio vai aumentar mais ainda. Mas lembra do equilíbrio, né? Que sempre menos é mais para não ficar muito exagerado também. E aí, se você quiser, você consegue delinear seus lábios por dentro, sim, e aí passar um lápis, delinear seu lábio por dentro e sim aplicar o batom sobre o lábio, mas também aplicar o lápis sobre o lábio inteiro, tá? Não vai fazer só o contorno também, que também fica feio. Então, tome esse cuidado. Quando você for aumentar os lábios, você pode passar por fora do contorno do seu lábio e preencher com o lápis. Quando você for, tem o lábio grande já, você só passa no desenho do seu lábio, mas não passa na área exterior do desenho do seu lábio, tá? Então toma esse cuidadinho. Só isso e cuidar com os batons cintilantes. Borrei meu batom e agora, já o que eu posso fazer? Gente, uma dica muito legal para você é ter sempre cotonete na tua necessaire de maquiagem. Por quê? Porque ele vai ser tanto auxiliar na hora que você borrou o olho, você limpa com o cotonete. Se você borrar os lábios, você limpa com o cotonete. Por exemplo, se você quer limpar a beiradinha aqui, você pode pegar ele, coloca uma gotinha de base na mão, dá uma giradinha aqui e limpa em volta, tá? Então você consegue fazer o retoque com um cotonete. Sempre troca a ponta, tá? Sempre esteja com ele limpinho. Passou aqui, limpou, troca para outro lado, pega mais um pouquinho de base e faz o retoquezinho dele com o cotonete sempre limpo, tá? Nunca, porque senão, por que eu tô falando isso? Porque eu já vi gente fazendo e reboca mais ainda porque esqueceu de virar o cotonete, tá? Então troca o ladinho, passou de uma vez, já joga fora, pega outro cotonete, tá? É baratinho. Então você vai pegar o cotonete sempre com um pouquinho de base, bem pouquinho mesmo, só para dar uma sujeirinha, para não retirar a base já da tua pele, tá? Então você vai limpar cuidadosamente com um cotonete. Então se você borrou o batom, a dica é sempre ter um cotonete na sua necessaire. Outra questão aqui que muita gente tem dúvida e não consegue achar o seu batom perfeito porque fala assim, eu passo o batom e ele muda a cor da embalagem, no lábio da Jé fica de uma cor, no meu lábio não fica a mesma cor. Por que que? Porque os nossos lábios eles têm cores diferentes. E é o que você vai fazer para
que ele fique da mesma cor da minha boca ou da mesma cor da outra boca que você viu, ou para ficar da cor da revista que você comprou, ou, né, não sei onde você comprou, que você queria que ficasse daquela cor, né, na embalagem. Por que ele não fica daquela cor no seu lábio? Ele não fica porque seu lábio não está neutralizado. Como que eu faço para neutralizar esse lábio? É muito simples. Com a mesma base que você aplicou na pele, você vai aplicar nos lábios também, tá? Então, para neutralizar a cor dos lábios, para que o batom fique da cor certa, então você pode passar base em cima dos lábios, sim, e aí espera secar, lógico, ou se quiser selar com pó também pode selar com pó, mas eu gosto só de esperar secar e aí sim depois eu aplico o batom. Nesse caso também fica muito mais fácil para você delinear o lábio, para ele ficar mais bonito, tá? Para o lábio ficar bem bonitinho quando você passa a base e depois você desenha com o lápis, fica muito mais fácil para você não errar a tua boca. Então quando você faz o desenho com o lápis e depois você aplica o batom, aí fica muito mais fácil para você aplicar o batom e não errar, não sair do desenho. Então, outra dica é, desenhou com o lápis, o lábio, e aí depois você pega o batom e passa no centro da boca, aí você dá aquela misturadinha, né? Misturou, aí você vê onde falta acabamento. Se você quiser finalizar com um pincel, tem dificuldade de batom, você acha que você borra, pega um pincel, tem o pincel labial, deixa eu ver se tem algum aqui. Ó, o pincel labial, ele tem um biquinho. Esse aqui meu é da Quem Disse Berenice. E aí você espalhou, aí você pode pegar e arrumar os cantinhos. Passa no centro do lábio depois se você tem dificuldade. Então, o pincel é um grande amigo de quem tem dificuldade de aplicar o batom, tá? Ou até mesmo a embalagem, né? Às vezes tem alguns batons que ele já vem com o pincelzinho. Então, com aquele pincelzinho mesmo, você passa com cuidado na lateral. E aí, teu batom não vai ter erro, tá? Jé, todo mundo precisa usar batom? Não, nem todo mundo precisa usar batom. Mas na maquiagem do dia a dia, o que eu indico? Se você não quer deixar um lábio muito marcado, ou você utiliza o lápis dessa forma que eu estou utilizando hoje, que deixa na cor mais natural dos meus lábios, ou você pode aplicar o batom com o dedo, tá? Pega lá com o dedinho mesmo e só passa no centrinho do lábio, passa com cuidado, tá? Para não borrar fora do lábio, mas pode passar com o dedo mesmo, que ele não vai ficar aquela cor forte do batom. Então, qualquer cor, você quer só dar uma corzinha assim no lábio, então você pode aplicar o batom com o dedo, tá? Passa, em vez de passar direto a bala no lábio, que é a bala do batom, você aplica com o dedo o batom. Então, você vai aplica no centro do lábio, daquela misturadinha e tranquilo, tá? Então, e você pode utilizar esse mesmo batom que você aplicou com o dedo, pode aplicar aqui como blush e pode passar aqui um pouquinho como sombra também. Vai dar uma corzinha na sua maquiagem. Por exemplo, você passou o protetor solar com cor, aí passou o pó. E aí você quer só dar uma coradinha no lábio, quer fazer uma maquiagem mais fresh, mais tranquila pro dia a dia, não quer nada marcado, aí você pode aplicar o batom. Como você nunca usa maquiagem, você pode aplicar o batom com o dedo, tá? Aplica só no centro do lábio, dá uma batidinha assim e assim também. E pronto, já vai estar com a maquiagem com batom, blush e sombra, tá? Então, o batom também pode ser utilizado tanto para blush quanto para sombra, desde que você saiba utilizar. Então, com o dedinho, indicador, você vai passar um pouquinho de batom, vai passar no centro dos lábios, dá batidinhas aqui e pronto, tá? Questão de 1 minutinho, 2 minutinhos, você tá com batom, blush e sombra. Qual a cor ideal do batom? Bom, se você tem essa dúvida, então fica ligadinha aqui. Agora essa dica é fundamental para que você escolha a cor ideal do batom baseado no seu tom de pele. Bom, tom dos lábios, aliás, né? Pessoas com os lábios mais pálidos, elas ficam bonitas com batons vermelho cereja, coral. Então, se você tem aquela boquinha meio pálida, meio sem corzinha, o teu lábio é clarinho, então você pode usar aquelas cores de batons que ficam levemente e naturalmente pigmentadas, tá? Então, você pode optar vermelho, coral, tá? Se você tem lábio que ele tem uma cor natural, assim, ele não é nem escuro e nem claro. Então, você pode utilizar o pink, você pode usar laranja, vermelhos. Se você tem o lábio bem escuro, se você for bem morena, aí você procure tons puxando pro tijolo, né? Que é
um terracota, né? Um vinho, um marsala, isso vai deixar teus lábios mais bonitos. Então, assim, quando você sabe a cor do teu lábio e a cor que combina com ele, que fica mais próximo à tonalidade dele, é o que deixa mais bonito, tá? Ah, eu gosto de vermelho. Todos podem usar vermelho. Toda mulher pode usar vermelho. Desde que o vermelho combine com a sua pele, combine com a sua personalidade, combine com o tom do seu lábio. Então, se você é mais clarinha, prefira vermelhos mais claros, mais vermelhos mais alaranjados. E aí, se você é mais morena, vai pro tom do vermelho mais puxando pro vinho, um vermelho mais fechado, tá? Então, são cores que são indicadas usar. Não é que você não pode usar outras cores, você pode usar outras cores. O que eu estou dando aqui é uma sugestão para você que tem dificuldade na hora de escolher, tá? Então, se você tem dificuldade na hora de escolher, então essas são pequenas diquinhas para você conseguir escolher o tom certo de batom para você. Porque tem gente que tem dificuldade, a gente tem que falar com todo mundo aqui. Cor do seu lábio é clara, então procure vermelhos, tons pigmentados mais claros. E aí, se você tem um lábio bem escuro, também vá pro lado mais escuro. Porque se você tem, por exemplo, um lábio bem escuro e aí você passa um batom nude claro, vai ficar feio, não vai ficar bonito, tá? Nós já vamos falar dos nudes. Como escolher o nude ideal para minha pele? Bom, o batom nude, ele deve ser um tom acima da sua pele. Então, quando você for passar um batom e ele ficar da cor da sua pele, o nude tá errado, tá? Então, procure tons nudes que sejam nudes acima da sua pele. Então, uma corzinha a mais, tá? Um tom mais escuro que a sua pele é o indicado. Ou que ele seja um pouquinho mais brilhante, tá? Se você for bem branquinha, você pode apostar nos nudes mais rosados. Por quê? Porque senão você vai ficar muito transparente, vai ficar sem cor, tá? Então, e quem é mais morena, eu já indico que você use um puxando pro areia, puxando pro telha, né? Que é uma cor mais forte, então vai ficar mais bonito, vai destacar mais os seus lábios. Outra coisa que é fundamental e a gente às vezes não se apega a esses detalhes. O batom também tem muito a ver com o seu humor e com a sua personalidade. Depende do dia, você tem até uma vontade de passar um batom vermelho, mas tem dias que você quer uma corzinha mais clarinha, né? Então depende muito do seu humor também e também da sua personalidade. Vamos ver um pouquinho sobre o que as cores nos falam sobre a nossa personalidade. Bom, primeiro para começar com ele, né, que é o grande, acho que o número 1 dos batons, que é o batom vermelho, né? Então ele é o preferido da mulherada aí. E o batom vermelho, o que ele diz? O batom vermelho é para quem tem personalidade clássica, tá? Então se você é uma mulher clássica, então você tem tendência a usar o batom vermelho, tá? E algumas coisas também falam sobre o batom vermelho. Ele dá empoderamento, ele pode ser sexy, ele pode ser elegante. Então, dependendo do tom do batom, ele também tem esse poder de falar isso. Então, quando você está com batom vermelho, você pode estar empoderada, você pode estar querendo seduzir, né, ser sexy, ou também sendo clássica, né, elegante, tá? Então, uma mulher clássica e elegante também utiliza o batom, tá? Então, se você gosta dessa cor, talvez essa cor esteja falando isso sobre você. Vamos ver o que o rosa claro nos fala. Então, o rosa claro, ele pode passar um ar infantil, mas também pode ser sexy, dependendo da maquiagem que você utiliza. Então, se ele for mais baseado para tons pastéis, ele pode entrar na área mais sexy. Então, uma maquiagem mais romântica, mais levinha. Ou se for o caso do batom rosinha, né, um rosinha para pink, pode te deixar com um ar mais infantil. Então, se você às vezes você é mais alegre, mais jovem, tá? Então, esse batom, essa cor tende a falar sobre isso, tá? Já o batom nude é aquele que dá aquele toque mais de uma maquiagem de uma forma mais discreta, né? Também pode, o batom nude mais fechado, ele pode também te deixar para quem tem personalidade mais sexy. Mas a maioria das vezes ele é utilizado para pessoas que querem utilizar a maquiagem, mas de forma mais discreta. Então o nude ele fica mais para quem quer ser mais discreta. O batom pink, ele fica maravilhoso em mulheres negras. Quem tem pele morena, o batom pink fica maravilhoso. Mas esse batom,
ele é para quem quer transparecer a sua personalidade. Ele é um batom chamariz, ele chama muita atenção. Então, se você não quer chamar atenção, então você não deve usar o batom pink. Agora, se você quer ousar, né? Então você pode usar um batom pink. Mas cuidado com o tom da sua pele. O batom laranja, ele indica o quê? Ele indica alegria, energia, vibração. Então, mulheres com muita energia, muito positivas, geralmente utilizam esse batom. E quem usa laranja geralmente tem uma personalidade bem forte e tendência à jovialidade. Então nem sempre ela é jovenzinha, mas às vezes ela quer parecer mais jovem e aí ela usa um batom laranja que vai dar esse tom de jovialidade e de energia e de alegria. O batom roxo, ele retrata, né, o rock and roll. Então tem que ser pessoas com personalidade forte, que têm estilo, mulheres que estão ligadas à moda. Então quando a pessoa utiliza batom roxo, você entende que ela é uma mulher tendenciosa, que ela está usando a tendência. Então, quando ela está usando um batom roxo, é porque ela é uma mulher ligada ao estilo, tá? Ela gosta de uma coisa mais impactante, uma coisa mais rock and roll. O batom vinho, ele passa a sobriedade. Então, assim, se a mulher é um batom clássico, se você quer passar um ar elegante, sério, sofisticado, então essa cor é a indicada, tá? Se você quer passar um ar, então o batom vinho, ele é muito elegante. Para que você tenha um batom perfeito, não basta só você focar na aplicação do batom, mas também focar na hidratação e na esfoliação labial. Então não adianta nada você caprichar no desenho se o teu lábio não está bem hidratado e bem esfoliado. Então capriche na esfoliação, depois você hidrata bem esse lábio. E cuidado, sempre bem cuidados, lábios bem cuidados são os mais bonitos. Então, para que você tenha também um batom perfeito, você também precisa estar com o lábio perfeito. E para isso, você tem que dedicar o tempinho aí para os seus lábios, tá? Hidratar ele, esfoliar, para que ele fique bem bonito. Um truque fundamental na hora de aplicar o batom é fazer o xizinho, tá? Já mostrei alguns vídeos aqui para vocês, mas quando você vai fazer aplicar o batom, você faz um X aqui no lábio e aí sim, você desce com o batom tanto de um lado quanto do outro, ou com o lápis mesmo, você faz um X primeiro aqui para deixar o arco do cupido bem desenhadinho. Caso você queira aumentar o lábio, aí você vai passar sobre o arco do cupido. Caso você queira diminuir um pouquinho o seu lábio, mas você faz o X um pouquinho abaixo do arco do cupido. Tá? Então, marcar o arco do cupido com um X vai fazer com que teu lábio fique bem desenhadinho e fique bonitinho. Às vezes você tem dificuldade de fazer essa pontinha, esse biquinho, então utilize um lápis, faça um movimento de X, desenhe um X mesmo, depois você completa o lábio com o lápis, depois você vai aplicar o batom. Então, primeiro de tudo, você faz um X, tá, com o lápis, e depois sim você delinea o lábio total e aí preenche ele, e aí vai ser sucesso, não vai ter erro na hora de passar o batom. Uma outra dica para que o batom dure muito, isso parece bem óbvio, mas eu vou falar aqui porque às vezes acontece da pessoa não saber que existe batom de longa duração. Assim como existe a base de longa duração, existe também o batom de longa duração. Está escrito na embalagem 12 horas, 6 horas, 13 horas, 24 horas, né? Então tem vários tipos de batom. Então no batom, na embalagem, está escrito longa duração. Isso também faz com que o batom dure mais, né? A embalagem, a marca já está prometendo isso. Então, se você faz os cuidados, a preparação correta do pré-maquiagem, que é hidratar o lábio também antes da maquiagem, na hora que você aplica o batom, ele também tende a durar mais, tá? Então, não basta só você querer que o batom dure mais se você está usando um batom cremoso, por exemplo. Então, prefiro um batom efeito mate, que ele também vai durar mais, tá? Ou prefiro utilizar o lápis labial, mas cuide também a qualidade do produto que você usa. Não adianta você querer utilizar um produto de baixa qualidade, que não tenha longa duração e querer que ele dure o dia todo, tá? Você tem que ter consciência disso. Também o produto faz a diferença nessa hora, tá? Então, para que o seu batom dure, você precisa utilizar produtos bons também e que estejam escritos na embalagem, longa duração, tá? Então, tome esse cuidado quando você for comprar um produto, quando você for comprar um batom,
que ele seja de longa duração. Isso vai fazer total diferença na hora do batom durar mais. Lembra daquele truque que eu falei de você aplicar a base no lábio e esperar um pouquinho secar, que vai deixar a cor do batom fiel? Então, esse truque também é fundamental para que você que quer que o batom dure mais. Tá? Se você fizer esse truque, também vai aumentar a durabilidade do batom. Então, o batom perfeito, ele precisa de muitos fatores, não é mesmo? Mas esse é um dos fundamentais. Se você passa a base no lábio e deixa ela secar um pouquinho, ou você sela com um pouquinho de pó, depois você aplica o batom, esse truquezinho vai fazer também com que o batom dure o dia todo, tá? Então, ele dura muito mais quando você faz essa preparação antes. E depois você também pode aplicar o fixador de maquiagem também nos lábios. O fixador de maquiagem também na boca, já sim, fecha bem o lábio para não comer fixador. E também passa o spray nos lábios. Isso também vai fazer com que o batom dure muito mais. Agora, eu vou mostrar pra você um truque que eu faço quando eu aplico batom vermelho. Mas aqui nesse caso eu só vou mostrar pra vocês com esse batom mesmo que eu estou, mas que faz bastante diferença quando você aplica, faz esse detalhezinho, faz total diferença. Vou ter que chegar pertinho aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar um lápis nude, tá? Esse lápis nude que eu tô usando é da Maybelline. E aí eu vou desenhar em volta dos meus lábios. Esse efeito vai deixar também o meu lábio maior e mais delineado. Então eu vou passar o lápis nude em volta dos meus lábios. E aí, se você quiser passar um batom vermelho, você pode passar um batom vermelho, tá? E depois você, quando o batom seca, você beija o papel, ó. Passa o batom, beija o papel e aí sim você limpa. Vou pegar um batom vermelho aqui pra mostrar pra vocês. Peguei aqui um batom vermelho e aí agora eu vou aplicar nos meus lábios. Vou mostrar pra vocês como eu faço o xizinho aqui. Batom aplicado. Esse aqui é o 01 da Ruby Rose, é um efeito mate, tá? Aí eu espero um pouquinho ele secar. Depois que ele seca, meu leque não tá aqui? Tá aqui. Fazer um ventinho pra secar mais rápido. Aí, e aí eu vou pegar o papel e vou fazer aquele truque pra ele não sair na máscara. Ó, ele vai sair um pouquinho. Ó. Pronto. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora com cotonete, eu vou limpar esse lápis que está em volta. Vou pegar um outro cotonete, que esse aqui já tá sujo. E aí eu vou limpar aqui também.
Aqui, tô com uma super base por causa do vídeo. Eu tenho que passar bastante para aparecer no vídeo, tá? Então, a maquiagem de vídeo é diferente da maquiagem do dia a dia, tá? Mas é pra vocês verem como que faz pro batom ficar. Aí assim, a boca fica perfeitinha, sabe? Fica com o desenho bem marcadinho, consegue ver que fica bem feitinho? Por quê? Porque eu passei esse lápis nude em volta, tá? Então, esse é um segredo do batom vermelho, fica bem desenhadinho, bem bonitinho. Então, você pode desenhar em volta com o lápis nude ou só desenhar com o lápis vermelho mesmo. Você faz esse desenho que eu já havia feito com o lápis antes, uma cor coral. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.